Logo TRE é composto pelo círculo celeste com 27 estrelas brancas, polígono amarelo e faixa verde recortados da bandeira do Brasil. Imagem cinza ao fundo, escrito aguarde, em instantes iniciaremos a nossa transmissão. Informações descritas no canto inferior da tela na barra azul, 27ª Sessão Judiciária Ordinária, de 27 de abril de 2023. Imagem ampla do plenário, onde podemos ver os assentos pretos com encosto de braço de madeira do lado direito e esquerdo, formando um corredor ao meio. Em sua mesa, desembargador João Lages, que fica localizado na tribuna principal ao centro. À sua frente está a tela de seu computador. Do lado direito, seu microfone. Ao fundo, a parede amadeirada do tribunal e bandeira do Brasil. Desembargador João Lages está vestindo uma toga. É o homem de pele clara, sem barba. O desembargador Carmo Antônio está em trânsito, está a serviço e transmite, logicamente está transmitindo do aeroporto esse momento, então depois a gente continua com um pouquinho de mais vagar. Mas eu chamo a julgamento o item 1 da pauta, a ação de investigação judicial eleitoral número 0600-884 de 2022, origem Macapá, relator, desembargador Carmo Antônio, investigante Silvia Nobre Lopes, investigados Valdemar Costa Neto, Alex de Almeida Pereira, Sonise Pimentel dos Santos e Maraína Kellen Martins Souto. Haverá sustentação oral, desembargador Carmo, feita pela doutora Girlaine Brenda Santos de Paula, que muito nos abrilhanta com a sua presença. Então, o ilustre relator está com a palavra. Imagem ampla do plenário, podemos observar os assentos vazios. Ela está defendendo a investigada Sonise Pimentel em seus lugares, nas tribunas localizadas ao fundo. Então, excelências, eu quero em vídeo chamada desembargador Carmo Antônio, ao fundo parede branca. Desembargador Carmo Antônio é um homem de pele parda, possui cabelos grisalhos, não possui barba, está vestido com seu terno preto. Alex de Alemida Pereira, Sonise Pimentel dos Santos Barbosa e informações descritas no canto inferior da tela na barra azul. Primeira pauta de julgamento da 27ª Sessão Judiciária Ordinária. Da cota racial e supressão do espaço de rádio e televisão. Alegou em síntese que o Partido Liberal Amapá lançou 3 candidatas de gênero feminino ao cargo de deputada federal, tendo 2 raça branca e uma raça parda indígena, e que a Comissão Executiva Nacional do Partido Liberal assumiu o compromisso perante o TSE que respeitaria as cotas de gênero e racial, partilha dos recursos originários do Fundo Especial de Financiamento da campanha.
Sustentou também que a legenda reservou às candidatas ao cargo de deputada federal gênero feminino do PLAP o valor de R$ 1.600.000, implementado da seguinte forma: Sonise Barbosa, raça branca, R$ 1 milhão. Maraina Souta, raça branca, R$ 500.000. E Silva Wayampi, raça parda, R$ 100.000. E diz que a demandante tem direito a receber o valor equivalente a 33,33 do recurso reservado à candidatura feminina, deputada federal do Amapá, por ser a única da raça parda. Contudo, foi acreditada em sua conta de campanha apenas 6,25. Então, ela utilizou-se dessa ação para que haja uma redistribuição. E ela pediu, ao final, uma tutela de evidência e urgência para designar audiência de mediação em data mais próxima. Foi realizada, excelências, mas não houve acordo. E ela pediu também o bloqueio do valor de R$ 433.280 na conta de campanha do fundo para a cota racial da demandante, e uma tutela de evidência e urgência para deferir o acesso da demandante ao programa de rádio e televisão no patamar de 30%. Foi realizada a audiência, como eu disse, não foi possível acordo. Em nova petição, a investigante requereu que fosse oficiado ao Banco do Brasil, que informe o saldo existente em nome de Sonise Barbosa e Maraina Souta, e pediu também que seja rejeitado o critério nacional articulado como excludente pelo Partido Liberal para a distribuição dos recursos, para reconhecer como parâmetro para o rateio a proporcionalidade das candidaturas mulheres ou negras. Então, foram indeferidas liminares, o Ministério Público, em manifestação, pugnou pelo saneamento do processo para suprimir dos temas que fogem ao objeto dela. Novamente, em vídeo chamada desembargador Carmo Antônio. Valores da FEC, do fundo do FEFC, que deve ser manejada por ação própria no juízo comum. O Valdemar se defendeu também, suscitou uma preliminar de superveniente perda do interesse processual, por causa da realização das eleições, e a impossibilidade do repasse dos valores utilizado a investigante. No mérito, alegou que o partido possui autonomia para a destinação das verbas. Nesse mesmo caminho foram a Sonise e, no mérito, alegou que o Partido Nacional não cometeu irregularidade. E o Alex de Almeida Pereira também apresentou os mesmos argumentos, e a Maraina Kellen Martins Souto solicitou o preliminar de legitimidade passiva dela e, no mérito, não cabimento da AGE, e pediu também acolhimento de preliminar de improcedência dos pedidos. Excelência, nas alegações finais, os argumentos foram o mesmo. Esse é o relatório, e eu estou relatando de forma bem sucinta, que nós já julgamos essa matéria em sessões anteriores. E eu já gostaria de esclarecer, a ilustre advogada está defendendo uma tese aqui relativa a... Ela está defendendo quem mesmo, excelência? A Sonise. Imagens das primeiras fileiras de assento do lado e eu quero esquerdo dizer do plenário. a ilustre advogada Retornamos que com a eu estou imagem acolhendo a de chamada tese do desembargador da Carmo impropriedade. Antônio. Inclusive, esse tribunal já acolheu. Então, só para, se ela quiser dispensar as alegações orais aí em plenário, eu digo que eu estou acolhendo a tese. Perfeito. É sempre bom ouvir a doutora Gilene, mas eu acho que ela entende, né, que o desembargador Carmo está no aeroporto, doutora, mas aí, Vossa Excelência, já na tribuna, fique à vontade, se quiser usar a palavra, Gilene. senão... Boa tarde, Excelência. Imagem Boa tarde a direcionada à doutora Gilene, em pé na tribuna. À sua frente, o microfone. Doutora Gilene está vestida com sua toga, uma mulher parda, de cabelos lisos Doutor e Pablo, escuros. Ministério Público. Imagens dos assentos do lado Senhor esquerdo, onde podemos ver as três tribunas. Em vídeo chamada Dr. Pablo, procurador do Ministério Público, no mesmo ao fundo sentido quanto ao parede não branca cabimento da ação, de forma desfocada. que Dr. ele limita a Pablo está reiterar o parecer vestindo oferecido aos terno autos. cinza, é homem Ilustre de relator. pele clara, cabelo escuro liso, Tá sem barba áudio, curta, Carmo? e está Tá sem usando áudio. óculos de armação preta. Excelências, eu estou acolhendo não Um só vídeo a chamado tese do Dr. Ministério Carmo Público, como também Antônio. das partes, e que já foi respaldada por esse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, no sentido da inadequação da via eleita e da consequente ausência de interesse processual
e, por isso, estou acolhendo a preliminar suscitada e votando pela extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil. Esse é meu voto. Ok, todos de acordo? Não há, então, a objeção. Foi acolhida a preliminar, as duas preliminares de ausência de interesse e inadequação da via eleita e extinta a ação, tudo nos termos do voto proferido pelo ilustre relator. Carmo, boa viagem, tá? Tenha aí um bom sucesso aí no evento que você vai participar nos representando. Muito obrigado, presidente, muito obrigado aos meus colegas, especialmente muito obrigado à advogada que dispensou, porque realmente o meu voo está quase no embarque. Então, muito obrigado a todos e ótima semana de trabalho para todos nós, né? Obrigado. Doutora Gilene, obrigado também. Querendo ficar com a gente, será uma honra tê-la. Vamos então continuar no item 2 da pauta, a prestação de contas da doutora Paola. Hoje é só a doutora Paola hoje, né? Hoje vai ser só as mulheres que estão dominando. Todos. Boa tarde, doutor. A prestação de contas número 0601042 de 2022, a origem é Macapá, no caso dos interessados é o PSC, Partido Social Cristão, Maria Ivoneide Oliveira Chagas e Dilfran Belo da Costa, ilustre relatora, está com a palavra. 1042762036030000. Origem Macapá, relatora juíza Paola. Em sua mesa, doutora Paola, fazendo a leitura na tela do seu computador, à sua frente, também tem o seu microfone, ao fundo a parede de madeira do tribunal. Doutora Paola está vestida com sua toga, é uma mulher de pele clara, cabelo liso escuro. O processo foi devidamente instruído, na qual o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu um parecer conclusivo sugerindo a aprovação das contas com ressalvas, por entender que a única falha constatada, qual seja a abertura intempestiva da conta bancária, destinado ao recebimento de doações para a campanha, não compromete a regularidade das contas. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou no mesmo sentido e opinou pela aprovação com ressalvas. É o relatório. É o relatório, doutor Pablo. Imagem do plenário. Reitero o parecer, senhor presidente. Podemos ver todos os desembargadores acomodados em seus lugares. Aqui, tanto novamente, o órgão ministerial quanto o órgão técnico à mesa da doutora fizeram Paola. o apontamento apenas dessa irregularidade e que ela não inviabiliza, né, a análise financeira. Então, por essa razão, eu voto pela aprovação com ressalva das contas de campanha do Partido Social Cristão. É como voto. Se não houver óbice, eu declaro, então, que o TRE aprovou com ressalvas nos termos do voto proferido pela relatora. Item 3 da pauta, prestação de contas 0600882 de 2022, origem Macapá, interessado Gilson Pereira Lima. Doutora Paola, Vossa Excelência pode prosseguir. Bom, prestação de contas de Gilson Pereira Lima, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Social Cristão, PSC, informações escritas no canto inferior da tela, na barra azul. Terceira pauta de julgamento da 27ª sessão ordinária de 26 de 4 de 2023. Prestação de contas eleitorais número 0600882-5 em razão da existência de despesas no valor de R$ 9.300 efetuadas junto à empresa, cuja inscrição perante a Receita Federal do Brasil consta como inapta desde 21 de abril de 2021. Destacou que, por força do artigo 48 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, de número 1863 de 2018, o documento fiscal emitido por pessoa jurídica inapta perante a Receita Federal não produz efeitos tributários em favor de terceiro interessado e que, por se tratar de verba pública, oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, era dever do candidato certificar-se acerca da irregularidade fiscal da empresa contratada. Pontuou ainda que o artigo 46 da mencionada instrução normativa impede que a pessoa jurídica com situação inapta celebre convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso a qualquer título de recursos públicos e respectivos aditamentos. Colacionou julgados de outros regionais acerca do tema. Ao final, opinou pela desaprovação das contas e determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 9.300, referente a recursos utilizados de forma indevida. É o relatório. Imagem do plenário. Reitero o parecer, senhor presidente. Reiterado, doutora. Bom, aqui, muito embora a situação fiscal de inaptidão imagem direcionada à doutora Paola em sua mesa, fazendo leitura na tela de seu computador. Se verifica na espécie que o interessado ele comprovou que a despesa paga à empresa foi devidamente prestada,
na medida em que se trata de gasto relativo à prestação de serviço de contabilidade, realizado por Eficaz Contabilidade, Sociedade Simples Civil Limitada. Da análise do caderno processual, verifica-se que no ID 4973-803 foi juntado o contrato assinado pelas partes, carteira do profissional de contabilidade responsável pela prestação do serviço, certificado do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Amapá, nota fiscal do serviço, emitida pela Prefeitura Municipal de Macapá e ainda cheque que comprova o pagamento. Nesse sentido, ainda que a situação da empresa ela não esteja regular diante da Receita Federal, não se pode dizer que tal circunstância repercute na fiscalização da aplicação de recursos na campanha do interessado, na medida em que não houve qualquer dificuldade por parte do órgão técnico em verificar a origem das receitas e destinação das despesas efetuadas. Então, não obstante a mencionada instrução normativa, no concernente à inviabilidade do documento fiscal, deve ter repercussão tão somente para efeitos tributários, de modo que não possui aptidão para estender-se ao processo eleitoral, sobretudo nas hipóteses em que o interessado comprovou a contratação e efetiva prestação dos serviços por outros meios e documentos válidos que possibilitaram a averiguação do cumprimento da legislação eleitoral pelos órgãos de controle. No tangente à origem do recurso, ao contrário do que sustenta o órgão ministerial, consta o extrato da prestação de contas final, que indica que o montante de R$ 9.300, utilizado para custear serviço de contabilidade, é proveniente de doação de pessoa física, portanto, não se trata de verba pública ou de recurso oriundo do fundo de campanha. Relativamente aos precedentes de outros regionais, elencados no parecer, imperioso destacar que somente um deles, datado de 2018, as contas foram desaprovadas em razão da irregularidade de hora apreciada. Trata-se de decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, nos autos da prestação de contas 0601-1814 de 2018. Com efeito, todos os demais julgados relacionados, para além de serem mais recentes, resultaram na aprovação das contas com ressalvas, tendo inclusive um deles sido apreciado em sede de recurso especial eleitoral pelo TSE, que manteve irretocável o acórdão proferido na origem, que é o caso da prestação de contas 601-869-23 do TRE do Pará, julgado em 2019 naquela corte. O plenário do TSE, em 27 de abril de 2020, reafirmou o entendimento da Corte Eleitoral no sentido que a irregularidade da situação fiscal da empresa contratada não é hábil a impedir a efetiva prestação dos serviços, conforme se verifica no seguinte trecho destacado na ementa do referido acórdão. Empresa, situação inapta, Receita Federal, nota fiscal, regularidade, boa-fé, provimento parcial. Então, diante de tudo que foi exposto aqui, em consonância com o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, eu voto pela aprovação com ressalvas das contas de campanha de Gilson Pereira Lima, nos termos das normas de regência. Como voto? Alguma objeção? Não havendo, em sua mesa, desembargador João Lages. Item 4, doutora Paola, informações descritas no canto inferior da tela, na barra azul. Quarta pauta de julgamento da 27ª Sessão Judiciária Ordinária, de 26 de 4 de 2023. A sua mesa, doutora Paola, fazendo leitura na tela de seu computador. Cuida seus autos de prestação de contas de Leidinaldo Luiz Gama de Paula, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Republicanos, referente à aplicação de recursos na campanha de eleições de 2022. O NACEP, em parecer conclusivo, sugeriu a desaprovação das contas em razão da não apresentação de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados pelo fundo de campanha. O órgão técnico sugeriu ainda a devolução do valor de R$ 24.992 ao Tesouro Nacional. O Ministério Público Eleitoral se manifestou e veio parecer opinando pela desaprovação das contas e determinação do recolhimento de 25.000 correspondente às despesas não comprovadas. É o relatório. Doutor Pablo. Reitero o parecer, senhor presidente. Reiterado, doutora. O que se verifica aqui é a única despesa comprovada pelo interessado é a soma o ínfimo numerário de R$ 78,00, o que não somente consubstancia irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas, mas também no dever do candidato devolver aos cofres públicos o valor de R$ 24.922. Então, em consonância aqui, tanto com o parecer da unidade técnica quanto do órgão ministerial, eu voto pela desaprovação das contas de Leidinaldo de Paula, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Republicanos, e determino ainda a restituição ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 24.922,
referentes aos recursos do fundo de campanha, cuja destinação não restou comprovada. É como voto. Então, se não houver divergência, damos por desaprovada, tá certo? Mesa, desembargador Anunciado, então, esse resultado, vamos no item 5 da pauta, prestação de contas eleitorais 060-1144 de 2022, origem Macapá, no caso, o interessado é Washington Luiz Lopes Lisboa. Doutora Paola, Vossa Excelência pode prosseguir. Barra Azul, quinta pauta de julgamento da 27ª Sessão Judiciária Ordinária. Em sua mesa, doutora Paola, fazendo leitura na tela de seu computador. Nas eleições 2022. Após regular trâmite, na CEP emitiu parecer preliminar, sugerindo diligência ao interessado para sanar falhas verificadas. Embora devidamente notificado, o candidato manteve-se inerte. Em parecer conclusivo, o órgão técnico sugeriu a desaprovação das contas em razão da subsistência de duas irregularidades. A primeira delas foi a existência de doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios, inclusive mediante financiamento coletivo, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, contrariando o que dispõe o artigo 21, parágrafo 1º da Resolução do TSE 23.607 de 2019. E o segundo apontamento aqui foi a existência de despesas realizadas com combustíveis, sem o correspondente registro de locação, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou no mesmo sentido, opinou pela determinação da devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.067, correspondente a irregularidades apontadas. É o relatório. Relatório, doutor Pablo. Reitero o parecer, senhor presidente. Reiterado, a relatora pode prosseguir. Aqui, acerca das inconsistências que foram apontadas pelo núcleo, a primeira delas, a primeira inconsistência relativa ao recebimento de doações de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal entre contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, necessário destacar que dificulta a fiscalização dos órgãos de controle acerca da movimentação financeira dos recursos durante a campanha. Então, acerca do tema, a resolução do TSE, no artigo 21, parágrafo 1º, ela estabelece os meios de doação de valor igual ou superior, que foi expresso aqui, R$ 1.067. Então, isso se justifica para que seja assegurada a verificação da origem e do destino dos recursos. Então, nesse sentido, ao se constatar que houve repasse de verbas por meios distintos daqueles previstos na norma de regência, há prejuízo na confiabilidade das informações prestadas. Portanto, não podem ser comprovadas de maneira legalmente previstas. Demais disso, na espécie, o valor recebido em desacordo com o procedimento previsto na resolução aplicável foi de R$ 1.067, o que corresponde a 19,40% do total dos recursos movimentados na prestação de contas, montante expressivo, e, por isso, consubstancia irregularidade de natureza grave. Relativamente à segunda irregularidade, consistente em despesas realizadas com combustíveis, sem o correspondente registro de locação, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia, destaca-se que também compromete a regularidade das contas, na medida que indica indício de omissão de gastos, porquanto não se pode falar em existência de compra de combustível para uso em um ato de campanha sem que haja discriminação de despesa correlacionada com a aquisição da espécie do produto. Por fim, está salientar que os gastos correspondentes a um total de R$ 1.000, que em termos percentuais perfazem 18,18% do valor global da prestação de contas, o que reafirma a gravidade da irregularidade. Por essa razão, em consonância com o parecer técnico e ministerial, eu voto pela desaprovação das contas do interessado. Imagem ampla do plenário, assentos vazios, apenas os desembargadores ocupando seus lugares nas tribunas. Não havendo divergência, então, declaramos em sua mesa, desaprovadas essas João contas. Lages fazendo leitura dos papéis dispostos em cima do seu teclado. 0600-918 de 2022, origem Macapá, interessado Michel de Oliveira Lima. Vossa Excelência pode prosseguir. Sexta pauta de julgamento da 27ª Sessão Judiciária Ordinária de 26 de 4 de 2023. Em sua mesa, a doutora Paola fazendo leitura na tela de seu computador. O NACEP, em parecer conclusivo, sugeriu a aprovação das contas em razão de inexistência de qualquer irregularidade. O Ministério Público, por sua vez, pontuou que dos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o candidato gastou R$ 150 mil com serviços advocatícios, o que representa 40,58% do valor total oferido, percentual exorbitante quando comparado com outras amostras de prestação de contas,
nas quais o valor aproximado corresponde a um total de 4% da movimentação financeira. Aduziu que a prestação de serviços advocatícios corresponde à atuação em um processo de registro de candidatura e uma única prestação de contas, a qual registra tão somente 5 espécies de despesas, com publicidade por material impresso, serviços advocatícios, serviços contábeis, atividades de militância e serviços prestados por terceiros, o que demonstraria a ineficiência e o descuido no emprego da verba pública. Destacou que o Tribunal Superior Eleitoral considera que a descrição genérica dos serviços prestados ao prestador de contas, desacompanhado de documentos, provas que justifiquem tais pagamentos e atestem a regularidade e a efetividade da despesa contratada, caracteriza falha grave e enseja a restituição dos recursos irregularmente empregados pelo prestador de contas. Argumentou que o contrato de prestação de serviço, composto por cláusulas genéricas, desacompanhado de qualquer documento que permita verificar e quantificar minimamente o trabalho. Ao final, opinou pela desaprovação das contas, em razão da realização de despesa com serviços advocatícios acima do mercado e pela devolução ao Tesouro Nacional do valor de 150 mil. É o relatório. Imagem ampla do plenário, os desembargadores acomodados em seus lugares. Paola, pode prosseguir. Em sua mesa, doutora Paola, fazendo leitura na tela de seu computador. É a mesma aplicação das nossas prestações de contas anteriores, né, que traz justamente um entendimento já sedimentado por essa Corte, né, e já ratificado no Superior Tribunal Eleitoral, e que não cabe discutir pela via eleita, né, de prestação de contas, e por essa razão, então, eu julgo parecer, em consonância com o parecer técnico, pela aprovação das contas de Michel de Oliveira Lima. É como voto. Todo mundo de acordo? Então, contas aprovadas, nós temos o voto proferido pela relatora. Vamos ao item 7, prestação de contas 0600883 de 2022, origem Macapá, interessada Amanda Bentes do Nascimento. No canto inferior da tela, na barra azul, sétima pauta de julgamento da 27ª Sessão Judiciária Ordinária de 26 de 4 de 2023. Em sua mesa, doutora Após Paola, regular trâmite, na CEP na emitiu tela de parecer seu preliminar, computador. sugerindo diligência interessada para sanar falhas verificadas. Embora devidamente notificada, a candidata manteve-se inerte. Em parecer conclusivo, o órgão técnico sugeriu a desaprovação das contas em razão da subsistência de diversas irregularidades, que comprometem a análise, quais sejam a ausência de nota fiscal do gasto de contador no valor de R$ 3.100, contrariando o artigo 60 da Resolução TSE 23.607/2019, a não prestação de notas fiscais de gasto com administrador financeiro no valor de R$ 5.000, a omissão de nota fiscal de gastos com advogado no valor de R$ 2.000, a ausência de nota fiscal de gasto com coordenador de campanha no valor de R$ 2.500, não apresentação de nota fiscal de gasto com coordenador de campanha no valor de R$ 2.000, recebimento de recurso de origem não identificada, oriundo de doações recebidas direta ou indiretamente de CPF inválidos ou de doações com ausência de CPF, no montante de R$ 30, realização de despesas junto a fornecedores de campanha, que possuem relação de parentesco com o prestador de contas em exame, no valor de R$ 5.000 e não esclarecidos pela candidata. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou no mesmo sentido e opinou pela determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 14.610,35, correspondente a despesas não comprovadas, e ao recebimento de recurso de origem não identificada e do montante de R$ 5.000 relativo a contratações de familiares. É o relatório. Doutor Pablo. Reitero o parecer, senhor presidente. Imagem Reiterado. plenário, sem movimentação. Bom, relativamente à não direcionada à apresentação mesa de da notas doutora fiscais Paola. relativas aos serviços contratados de contador, administrador financeiro, advogado, coordenador de campanha, necessário destacar que a soma dos valores monetários correspondentes a essa despesa totaliza R$ 14.610,35, o que representa 48,68% total das despesas. Os numerários, quando analisados, tanto em termos absolutos quanto em percentual, são expressivos, razão pela qual a falha é eivada de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas. No que se refere à contratação de fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o prestador de contas em exame, imperioso esclarecer que a norma de regência não proíbe a realização desse tipo de gasto, de modo que a devolução do valor empenhado nessa despesa, em específico, conforme sugerido pelo órgão ministerial, não merece acolhida, porquanto não se comprovou nos autos o desvio de finalidade do montante empregado na contratação do serviço. Por essa razão, na esteira do parecer técnico, eu voto pela desaprovação das contas de Amanda Bentes do Nascimento
e determinam ainda a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 14.610,35 relativas às despesas não comprovadas e ao recebimento de recursos de origem não identificada. Como voto. Se todo mundo estiver de acordo, anuncio a desaprovação dessas contas. Item 8, então, da pauta, doutora Paola, prestação de contas 0601219 de 2022, em origem Macapá, interessado Dáquio Costa Ribeiro. Vossa Excelência está com a palavra. Cuidam os autos de prestação de contas de campanha de Dáquio Costa Ribeiro, candidata ao cargo de deputado estadual pelo Podemos, referente à aplicação de recursos na campanha das eleições 2022. Em relatório conclusivo, o NACEP sugeriu a aprovação das contas com ressalvas, em razão da não apresentação de extrato das contas bancárias abertas em nome do candidato. O Ministério Público, estado a se manifestar, opinou também pela aprovação com ressalvas, por entender que a falha não compromete a regularidade das contas. É o relatório. Doutor Pablo. Imagem ampla do plenário, sem movimentação. Reiterado, doutora. Bom, aqui também é um tema que a Corte entende por unanimidade, que essas Imagem falhas, que não são consideradas graves, elas apenas ensejam anotações com ressalvas. Então, diante disso, em consonância com ressalvas das contas de Dáquio Costa Ribeiro, é como voto. Todo mundo de acordo? Contas aprovadas, então, com ressalvas. Item 9 da pauta, prestação de contas 0600969 de 2022. Origem Macapá, interessada Girlene Rodrigues Barroso, relatora com a palavra. Cuida os autos de prestação de contas de campanha de Girlene Rodrigues Barroso, concorreu ao cargo de deputada federal pelo Partido Social Democracia Brasileira, PSDB, nas eleições de 2022. Após a regular instrução pelo NACEP, em parecer, ele sugeriu a aprovação das contas em razão da inexistência de qualquer irregularidade. O Ministério Público Eleitoral, em manifestação, pontuou que a candidata efetuou despesa no valor de R$ 50 mil, lançado em seu extrato de prestação de contas como gasto referente à contratação de pré-instalação física de comitê de campanha, e R$ 40 mil com eventos de promoção de campanha. As duas despesas somadas totalizam R$ 90 mil, o que representa 45% da quantia recebida, advinda do financiamento público de campanhas eleitorais. Destacou que a despesa no valor de R$ 50 mil, lançada como contratação de pré-instalação física de comitê de campanha, refere-se, em realidade, à contratação de serviço de produção e edição de vídeos para redes sociais, conforme se verifica da nota fiscal. Salientou ainda que despesa similar, tendo como beneficiário Harrison Carlos Duarte da Silva, contratado para a realização de serviço de social mídia eleitoral, ficando ele responsável pelo gerenciamento de redes sociais da então candidata, produção de conteúdo, 35 feeds e 35 stories. Postagens e produções de conteúdo foi pactuado em R$ 16.230, conforme se verifica da nota fiscal juntada aos autos. Desse modo, a prestadora de contas efetuou despesas com produção e gestão de conteúdo para redes sociais, que totaliza a quantia de R$ 66.230, correspondente a 33,11% total de despesas efetuadas. No entanto, apenas apresentou nota fiscal de tais gastos, sem qualquer demonstração da efetiva realização dos serviços. Consignou que, embora tenha declarado vultuosos gastos, a então candidata não indicou nenhum site, incluído as redes sociais, em seu requerimento de registro de candidatura. Em razão disso, requereu a intimação da interessada para apresentar esclarecimentos. Em resposta, a candidata juntou aos autos os documentos que comprovam que foram efetivadas as produções para redes sociais e a realização de promoção de campanha da candidata, e informou que a divulgação de campanha tinha como prioridade os aplicativos de mensagens instantâneas WhatsApp, Telegram e lista de transmissão. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, argumentou que a documentação apresentada é insuficiente para comprovar a realização das despesas apresentadas. Em relação à contratação de serviço de produção e edição de vídeo para redes sociais, cujo valor apresentado foi de R$ 50 mil, não foi juntado nenhum arquivo digital que comprovasse a veiculação de propaganda eleitoral nas redes sociais, a exemplo de imagens capturadas de divulgação da candidata nas redes sociais mais utilizadas, que poderiam demonstrar, no mínimo, a efetiva finalização do produto ou serviço e sua utilização pela campanha. Quanto ao serviço de social mídia eleitoral, com o qual foi efetuado o gasto de R$ 16.230, nenhuma comprovação foi apresentada pela prestadora de contas a indicar a produção de conteúdo eleitoral nas redes sociais da candidata. No que se refere a eventos de promoção de campanha, também não houve qualquer comprovação de realização. Ao final, opinou pela desaprovação das contas,
e pela determinação de recolhimento ao Tesouro no valor de R$ 106.230. É o relatório. Ministério Público. Imagem ampla do plenário. Ao fundo podemos ver as Senhor presidente, vou me permitir fazer uma manifestação um pouco mais detalhada. Envio de chamada Procurador do Ministério Público, Dr. Pablo. A Corte, o Tribunal Regional Eleitoral, está sendo chamado a se manifestar sobre as diversas prestações de contas das campanhas de 2022. Esse caso, o presente caso, ele é sintomático de um método utilizado por quase a totalidade dos prestadores de contas, que, para justificar suas despesas, entendem ser suficiente a mera apresentação de nota fiscal. E foi isso que aconteceu no presente caso. Os serviços supostamente prestados pelo fornecedor dão conta de produto, material de campanha, vídeos que seriam eventualmente utilizados para a divulgação da campanha, eventos que supostamente foram promovidos por ocasião da campanha e, eventualmente, gerenciamento de conteúdos em redes sociais. Todos eles, isso é inequívoco, todos eles permitem que se produza documentação que venha a ser juntada aos autos da prestação de contas, seja por meio de vídeos, de material impresso, de produtos nas redes sociais. Nada disso é algo que se consome e desaparece do mundo. Como dito, há um lastro material, há um substrato desses serviços supostamente prestados e é dever do prestador trazer isso aos autos. É dever porque, sem isso, a prestação de contas é uma fantasia, é um somatório de notas fiscais que, por óbvio, não necessitaria de um juízo ou da realização de um juízo, do exercício de jurisdição, para que fosse aferida ou não a regularidade. Bastaria um contador, somatório das notas, uma comparação com o valor recebido e ponto. Me parece, ao ver do Ministério Público, não é disso que se trata o processo de prestação de contas. Há um exercício jurisdicional porque há um juízo feito acerca dos recursos repassados, há um juízo feito acerca das despesas declaradas e há um juízo, uma avaliação da juridicidade dessas contas. Ao ver do Ministério Público Eleitoral e inúmeros precedentes do TRE, do TSE, dos TREs e do TSE vão nesse sentido, há essa apreciação, essa aferição da regularidade ou não das contas ultrapassa o mero somatório dos valores registrados em notas fiscais. E, para que o prestador de contas se desincumba do ônus da gestão dos recursos públicos recebidos, é imprescindível que ele demonstre a comprovação tanto do serviço quanto do bem. E isso a lei e a resolução exigem. O artigo 60 indica que é dever do prestador de contas trazer aos autos esses elementos, essa documentação detalhada que justifique o gasto, a despesa registrada em sua prestação de contas. Então, o que temos aqui? Hipóteses de gerenciamento de redes sociais, e isso essa prestação de serviço, por óbvio, deixa um lastro material. Existem supostos eventos de promoção de campanha que também permitiriam isso, e gastos com produção de vídeo e conteúdo, etc. Tudo isso é possível. O Ministério Público Eleitoral não quer uma prova impossível. Basta um registro fotográfico, uma comprovação do substrato da impressão do material, da divulgação em redes sociais, etc. Nada disso foi feito. O que foi juntado aos autos, foram juntados aos autos apenas 11 documentos, 11 materiais de publicidade de campanha, e veja que se está tratando aqui de gastos vultosos. O somatório dessas 3 rubricas ultrapassa R$100 mil, então são 11 imagens que não permitem identificar basicamente nada, e um vídeo de pré-produção, que também não demonstra de fato a gravação do vídeo, não se sabe se é um programa. Nada disso se sabe.
Então, ao ver do Ministério Público Eleitoral, esses gastos não estão comprovados. O Ministério Público até faz uma comparação dizendo, olha, gastos como esses em outros candidatos foram menos vultosos, mas o principal ponto trazido pelo Ministério Público Eleitoral é a ainda não em vídeo chamada Dr. Pablo, procurador do Ministério Público. Um dever da parte. Primeiro, é um dever decorrente diretamente da Constituição da República, também da Resolução 23.607, que em seu artigo 60 impinge aos prestadores a boa comprovação da despesa, e o TSE tem como premissa a necessidade dessa comprovação, tanto que no seu manual indica para vários desses serviços formas de comprová-lo, tais como amostras desse material, vídeo produzido, cópia da documentação e, como dito, nada disso foi trazido aos autos. Então, ao ver do Ministério Público Eleitoral, a necessidade de comprovação da despesa, ela é imprescindível àquele que gere a coisa pública. É a manifestação. Doutora Paola, Vossa Excelência de volta à imagem ampla do plenário. Em sua mesa, doutora Paola, fazendo leitura na tela de seu computador. Desde as eleições de 2018, em apreciação ao tema, ela vem rejeitando a tese da Procuradoria Regional Eleitoral quanto à matéria. Então, por essa razão, eu reitero que a documentação necessária para a análise contábil das contas, ela foi devidamente trazida aos autos. Assim como a regularidade e licitude dos gastos, ela foi atestada pelo núcleo de análise técnica. Então, a apuração de eventual prática de abuso em relação às despesas de campanha formalmente lícitas, ela não é compatível com a análise feita em prestação de contas, de modo que deve ocorrer por meio de uma ação adequada. Então, ante o exposto, eu acolho o parecer do núcleo técnico e eu voto pela aprovação das contas de Girlene Rodrigues Barroso, nos termos da resolução do TSE 23.607 de 2019, com fundamento no artigo 74, inciso 1. É como voto. Todos de acordo? Então, contas aprovadas nos termos do voto. Sua mesa, desembargador João Lages, fazendo a leitura dos papéis. Paola, vamos agora ao último processo, já de relatoria do juiz Orlando Vasconcelos, é o item 10, é o embargo de declaração na prestação de contas 060-1091 de 2022, origem Macapá, o embargante, no caso, é o Ministério Público Eleitoral, e o embargado é Mounir George Daguer Cavalcante. O ilustre relator está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Sem movimentação, desembargador se acomodado em seus lugares. A todos que nos assistem aqui, nós temos um embargo de declaração oposto pela Procuradoria Regional Eleitoral em face do acordo 7531 de 2022, que aprovou com ressalvas as contas de Mounir George Daguer Cavalcante, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Social Democrático, referente à campanha eleitoral nas eleições gerais de 2022. Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência dos seguintes vícios no acordo embargado. O primeiro, a contradição, porquanto o entendimento exposto no voto condutor contrastaria com o julgado do TSE mencionado no voto, e o segundo, a omissão, uma vez que o voto condutor não enfrenta explicitamente acerca da incidência ou não, no presente caso, do caput do artigo 37 da Constituição Federal da República e dos princípios norteadores da administração, inclusive a economicidade. Ao final, o embargante requereu o conhecimento e o acolhimento do presentes embargos de declaração, em contrarrazões oferecidas pelo embargado, no qual se quer o não acolhimento dos declaratórios e, subsidiariamente, o não acolhimento. É o relatório, senhor presidente. Relatório, doutor Pablo. Reitero a manifestação, senhor presidente. Reiterado. Doutor Orlando, pode prosseguir. Obrigado, presidente. Em sua mesa, os embargos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos recursais, razão pela qual conheço, presidente. Está conhecido, pode prosseguir. Perfeito. Como você disse, os embargos de declaração constituem um recurso de fundamentação vinculada, de modo que suas hipóteses de cabimento se restringem àquelas previstas no artigo 1022 do CPC e artigo 275 do Código Eleitoral, destinando-se apenas e tão somente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, em caso de omissão, contradição ou obscuridade nos julgados, ou ainda para corrigir o erro material. Passando a enfrentar efetivamente as alegações, contradições e omissões apontadas pelo embargante, temos que, no tocante à alegação da contradição, constato que não existe qualquer incongruência
no fato do voto condutor destacar a jurisprudência do TSE acerca da observância ao princípio da economicidade, bem como da possibilidade de considerar gastos antieconômicos como irregulares. Isso porque, ao fazê-lo, o voto condutor tão somente o faz para pontuar acerca de regramento geral, isto é, cabível à maioria dos gastos eleitorais, enquanto que, logo após, passa a distinguir, por se tratarem de gastos com natureza específica, o caso de despesas com serviços de contabilidade e de advocatícios, as quais o legislador optou por não impor restrições, estabelecendo, inclusive, regramento específico. Quanto à alegação de omissão relativa à questão de incidência ou não do caput do artigo 37 da Constituição Federal, entende dever ser igualmente rechaçada, uma vez que o voto condutor, como o próprio embargante esclarece, faz alusão aos princípios constitucionais indigitados, citando julgados do TSE a esse respeito. Ademais, cumpre observar que, conforme jurisprudência consolidada, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte embargada, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com livre convencimento fundamentado, o que se verifica no caso presente. Com essas considerações, ante o exposto, eu voto pela rejeição dos embargos de declaração. É o voto, senhor presidente. Todo mundo de acordo? Ampla do plenário, então está conhecido e rejeitado a unanimidade. A sua mesa, desembargador João Lages, fazendo leitura dos papéis judicial. Dispostos em cima da sua mesa. Vamos encerrar a pauta judicial e precisamos fazer uma administrativa, vai ser bem rápida. Então, eu declaro aberta a sessão administrativa ordinária e submeto à ilustre corte a ata da sessão anterior, não havendo nenhuma impugnação, está aprovada. Nós temos o item 1, é o processo administrativo 0600-127 de 2021, interessado ao TRE, o assunto é o relatório anual das atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Auditoria Interna, o COAUD, para o exercício de 2020. Ilustres pares, esses autos é um relatório anual dessa atividade do COAUD, referente a 2020, que é necessária a apreciação do nosso pleno, por força de norma regimental do CNJ, que dispõe sobre a organização das atividades de auditoria interna. O documento ressalta a missão e a atribuição da unidade de auditoria interna, norma de regência, etc. O processo tramitou no sistema eletrônico, foi autuado na classe do PJE, distribuído a esta presidência com conclusão em dezembro de 2021. Tendo tomado conhecimento dos autos, determinei sua pronta inclusão na pauta da sessão administrativa para conhecimento e deliberação. Este é o relatório e o meu voto estando o relatório na constante, na íntegra, na inicial do presente feito, e cuidadosamente analisado, tomando conhecimento, em especial quanto à conformidade da gestão às demandas dos órgãos de controle, eu estou aqui em parecer, em despacho, em decisão fundamentada, sugerindo a aprovação do relatório, mas submeto, logicamente, a apreciação dos ilustres pares. Imagem ampla do plenário, os desembargadores acomodados em seus lugares, assentos da direita e da esquerda vazios. Normandes. Eu também, presidente, de acordo. Paola. De acordo. Orlando. De acordo, presidente. Já foi. Então, está aprovado. Em sua mesa, desembargador João Lages, escolheu os papéis processo, que estão à direita da sua mesa. Foi aprovado, então, e o relatório anual. na tela de seu segundo é o computador. PA 0600-150 de 2022. No caso, é o relatório anual das atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Auditoria Interna, referente a 2021. A primeira era 2020, essa é 2021. No mesmo sentido, senhores membros deste tribunal, nós verificamos que a regularidade de tudo, estamos trazendo um processo que já estava parado aqui um pouquinho há algum tempo, nas nossas prateleiras eletrônicas, e eu estou me manifestando aqui pela aprovação. Todos de acordo? De acordo. Perfeito, também aprovado, tá? E Cleme. Vamos ao item 3 da pauta, no caso agora aqui o processo administrativo 06.051 de 2023, o assunto é o relatório anual da coordenadoria referente, desta mesma coordenadoria referente a 2022. O primeiro foi 2020, o segundo 2021 e agora o de 2022. No mesmo sentido e na mesma esteira, pessoal, não há nenhuma
observação a fazer, eu estou votando pela aprovação. Todo mundo de acordo na aprovação? Sim. Aprovado, Cleme. Vamos ao item 4 da pauta administrativa, processo PA 06.023 de 2023, é o relatório da ouvidoria judicial eleitoral realizada no segundo semestre de 2022. Então, tratam os autos do relatório de atividade da ouvidoria, que foi realizada no segundo semestre de 2022, prestada pelo ilustre juiz ouvidor Matias Pires Neto. O documento ressalta a missão da ouvidoria de orientar, transmitir informações e colaborar para o aprimoramento das atividades desenvolvidas por esta Corte e para o eficaz atendimento das demandas acerca dos serviços prestados pelos órgãos da Justiça Eleitoral do Amapá. E apresenta estatísticas de atendimentos e solicitações de acesso à informação, com base na Lei 12.527 de 2011, que somaram ao todo 268 atendimentos, apenas no segundo semestre de 2022, sendo 146 relacionados com serviços ao eleitorado e às eleições, o que demonstra toda a importância do órgão e o trabalho que o doutor Matias teve ao longo desse período. O processo tramitou lá no sistema eletrônico, tá certo? E então eu estou trazendo aqui, esse é o relatório, eu estou registrando aqui, que segundo o qual o relatório deve ser apresentado por essa Corte para conhecimento e apreciação, foi disponibilizado no sistema para todos nós. Excelências, o relatório consta na íntegra, na inicial do presente feito, e foi encaminhado antecipadamente para conhecimento de todos. Por tudo o que foi relatado, temos só a louvar a brilhante atuação do juiz Matias à frente da ouvidoria, estendendo a toda a sua equipe, aos servidores da ouvidoria, que tem feito realmente um competente trabalho de atendimento à comunidade nas demandas de orientação e informação acerca dos serviços que presta a ouvidoria. Assim, considerando que os ilustres pares tiveram conhecimento dos autos, eu me manifesto pela aprovação. Todo mundo é de acordo? Do lado direito. Matias, gostaria de falar alguma coisa, Matias? Desembargador, presidente, senhor procurador regional eleitoral, eu ratifico os termos do relatório, que é a demonstração das atividades realizadas pela ouvidoria no segundo semestre de 2022. Em sua mesa, o desembargador Matias Neto, fazendo leitura na tela do seu computador que está à sua frente, também o seu microfone. Ao fundo, parede amadeirada do tribunal, desembargador Matias Neto está vestindo sua toga, então, são essas minhas considerações. Perfeito. Parabéns, então está feito esse reconhecimento, né? Vamos ao último item da pauta administrativa, é o processo administrativo 06.032 de 2022. O assunto é a minuta de resolução que regulamenta a avaliação especial de desempenho durante o estágio probatório de servidores deste TRE. Tratam os autos de proposta de revogação da Resolução 312 de 2007, é uma resolução muito antiga, que dispõe sobre os procedimentos de avaliação de desempenho no estágio probatório para servidores deste TRE. A revogação do ato foi sugerida pela Coordenadoria de Pessoal, em razão da necessidade de atualização da matéria, o que poderá ser implementada por meio de instrução normativa de competência da presidência, conferindo maior agilidade às modificações que venham a ser necessárias. A proposta tramitou inicialmente no sistema eletrônico e, em razão da necessidade de submeter esta matéria ao Pleno, trago, e esse é o relatório. Eminentes pares, ilustre procurador regional eleitoral, como relatado, trago a Vossa Excelência essa minuta de resolução que revoga, uma resolução nossa bem antiga. Conforme o princípio da simetria e do paralelismo das formas que regem os atos administrativos, a Resolução 312, de 2007, somente poderá ser revogada pelo mesmo tipo de ato que originou. Assim, foi elaborada a referida proposta, também objeto destes autos, em razão da desatualização da atual resolução. A minuta em questão visa possibilitar maior celeridade e eficiência de atos posteriores por meio de instrução normativa, ato mais simplificado e adequado ao nível de complexidade da providência. Ato este cuja minuta já se encontra, inclusive, sob análise lá na presidência e está no processo, tá certo? Então, o meu voto aqui é pela aprovação, pela revogação dessa resolução muito antiga, tá bom? Para que a gente possa, então, regulamentar isso como coloca aqui, por instruções normativas, que mais modernamente se faz para essa questão de avaliação do desempenho no estágio probatório.
Eu indago se tem alguma oposição ou podemos aprovar essa também. Aprovada, então está revogada esta antiga resolução, tá bom, Lena? Bom, então, da minha parte não tem, vamos às comunicações e proposições. Juiz Mário Júnior, alguma comunicação ou proposição, doutor? Imagem ampla do plenário, desembargador... Sem áudio, Mário. Seus lugares. Oi, presidente, da direita e da esquerda. Agora sim. Vazias, sem movimentação. Só parabenizar aí Vossa Excelência pela sessão, pela celeridade da sessão, parabenizar o nosso ouvidor, querido amigo e excepcional juiz, o doutor Matias, e parabenizar a doutora Paola, que deu um exemplo, conseguiu julgar 8 itens da pauta em prazo que eu calculo, doutor Orlando, inferior ao 10º item de Vossa Excelência. Apenas uma brincadeira, uma descontração. Parabenizar a doutora Paola. Era só isso, presidente. Perfeito. Juiz Matias, comunicações e proposições. Eu não as tenho, presidente. Obrigado. Não tenho, Juiz Normandes. Da mesma forma, nenhuma proposição. Doutora Paola Santos, juíza Paola. Só agradecer o reconhecimento do doutor Mário. Sem mais. Juiz Orlando. Não tenho, presidente. Obrigado. Doutor Pablo. Também não tem, senhor presidente. Não tenho. Eu só tenho a aderir realmente a esse reconhecimento que o juiz Mário fez, né, em relação à Paola. De fato, a Paola está uma sobrecarga, mas é muito leve. É bom demais ver quando ela fala, né? Ela é elegante, ela é altiva e ela é realmente muito ágil. E o Orlando fica lendo ID, né, Orlando? Brincadeira, não leu. Hoje o Orlando não leu ID aqui. Realmente o embargo era muito longo. Mas eu quero, então, não tem também nenhuma proposição. Amanhã tem só um convite, que amanhã temos alguma, lá na OAB, às 14h30. Eu vou representando o TRE, eu vou lá, mas aí está feito estendido o convite, alguma coisa relacionada à pauta feminina. Nós temos sessão amanhã, não tem? Às 16 horas. Temos sessão amanhã sim, Paula. Às 16 horas temos sessão, tá? Mas é alguma coisa relacionada ao CNJ? Pois é, mas eu vi que o evento ele se inicia realmente às 15. Imagem ampla do plenário, sem movimentação, todos os assentos vazios. É 14 porque é aqui às 16. Lá é só abertura, as palestras mesmo. Imagem lateral dos assentos ao lado esquerdo. 15h20, Aí não dá tempo, só dá no dia seguinte, né? Exato. Mas então, pessoal, antes de encerrar, eu quero, em nome da doutora Girlene de Paula, que está aqui com a gente. Obrigado, doutora. A senhora também faz muita diferença, tá bom? Parabéns aí pela vitória que teve na tribuna. Hoje foi fácil, às vezes é um pouquinho mais difícil, né? É um pouquinho mais suado. Mas hoje, realmente, Vossa Excelência está de parabéns, tá bom, doutora Girlene? Reconhecidamente, é uma advogada militante na Justiça Eleitoral e também na Justiça Comum, tá? Muito obrigado pela presença. Venha sempre, que a senhora é sempre bem-vinda. Ilustres padres, está encerrada a sessão, convido todos então amanhã para as 16 horas no nosso mesmo horário, tá bom? Tenham todos um bom resto de dia e até amanhã, se Deus quiser. Imagem ampla do plenário, sessão encerrada, tela branca, logo do TRE.